TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. No programa que já começa com Breno Clementino, da Breno Contábil, tirando dúvidas de ouvintes e telespectadores. Inclusive, pode mandar a sua dúvida sobre contabilidade no 99937-0321 ou 3222-0001 ou 3222-0002. Breno, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas e telespectadores da TV Candidez. Breno, antes de passar para as perguntas, quem não declarou até sexta-feira o imposto de renda, e agora? O que tem que fazer? Ele vai ter que declarar, né? Primeiro ele vai ter que ver se está obrigado. Agora, se ele deixou realmente, ele vai ter que declarar, vai pagar uma multa de R$ 165 ou 20% do valor a pagar do imposto de renda. Exato. Bom, mas quem não declarou ainda pode e deve declarar, independente da multa, né? Exatamente, até porque depois ele vai fazer vai no banco, né, tirar um talão de cheque, ele vai ter pendência com a Receita, e o gerente, com certeza, vai pedir que ele regularize a situação, porque a situação vai ficar pendente mesmo lá de entrega de declaração. Chega ao ponto até de travar a conta bancária, né? Ele não consegue movimentar o banco. Realmente, né? Chega a travar mesmo, porque realmente ele fica em dívida, né, com a Receita. Ele tem uma dívida de entrega de declaração, então ele não consegue liberar, inclusive, a certidão negativa. Breno, é aquela pessoa que fez a declaração, mas ficou a informação para trás. Ela paga multa se ela fizer hoje a retificação? Não, inclusive vários meios de comunicação, eu vi várias pessoas orientando, né, se a pessoa não tinha todas as informações, que fizesse a declaração e depois retificasse. O que teria que tomar cuidado seria referente ao modelo do formulário, porque não pode mudar o modelo depois da entrega, depois do dia 29 agora. Ah, tá. Se a pessoa optou pela declaração simples, ela vai ter que manter nela. Ele vai ter que manter nela. Mesmo que depois ela descubra que ela tinha várias deduções que poderia ter feito. Exatamente. Ela Porque vai a simples ter é que não aceita dedução, né? A simples ela tem uma dedução automática, né, que é 20%. Então, se ele fez a opção pelo simples, ele não vai poder mudar para completa agora, né? Mas no caso de pessoas que têm menos deduções, ela quase sempre é mais vantajosa, né? Sempre é. Normalmente solteira, a pessoa né, já está aposentada, normalmente ele sempre vai ser mais interessante fazer pela simplificada. É muito raro ser diferente. Bom, Breno, estão chegando algumas perguntas aqui. Hoje, inclusive, até orientar, gente, nosso assunto aqui, a pauta é o MEI. O que é o microempreendedor individual? O MEI foi criado pela lei da micro e pequena empresa, conforme a lei complementar 128. E ela cria a oportunidade daquele comerciante, né, aquele ambulante, que não recolhia o INSS, de recolher. E ele foi muito importante, porque ele criou, inclusive, porque antigamente, quando a pessoa ia criar uma empresa, ele já caía na empresa, no Simples Nacional, e tinha uma despesa muito alta, aí, de R$ 800, R$ 700 com a sua empresa. E com o microempreendedor individual, seria aquela maternidade da empresa. Né? Ele começa pequenininho, né? Com o intuito, o governo já tinha essa intenção de que a pessoa começasse pequeno e, com o tempo, fosse regularizando, passando para o Simples Nacional, à medida que o faturamento fosse crescendo, talvez para o lucro presumido e até o lucro real lá na frente, né? Então, ela é o bebezinho da microempresa, né? Ela começa pequeno. Para quem que é vantajoso estar inscrito no MEI? Olha, toda pessoa que exerce uma atividade que esteja enquadrada no microempreendedor individual, inclusive dentro da página do MEI, existem as atividades permitidas. Entre elas é o comércio, indústria de pequeno porte, né? Prestação de serviço, né, são as modalidades. O que não pode é profissional liberal, tá? Então, assim, se for dentista, médico, essas pessoas não podem optar pelo MEI, né? Mas é muito interessante. Encanador, eletricista, sabe? Então, é bem interessante. É interessante porque você vai estar legalizado, né? Você sai da informalidade. Exatamente. E tem pra vários conseguir direitos, uma linha de crédito em banco é mais fácil, Exatamente, por exemplo, não é? exatamente. E outra coisa, você já está virando um empresário. Na hora que você constitui o MEI, você já tem seu CNPJ, você já tem uma empresa constituída e com muitos benefícios. O governo realmente tinha a intenção de ajudar essas pessoas que não estão contribuindo, né, com o INSS também. Bom, a Isabela do Maria Helena disse que trabalha com salão de beleza há muitos anos e não paga INSS. Se ela registra no MEI, ela tem direito à aposentadoria? Aliás, isso é uma pergunta muito frequente, viu, Isabela? O pessoal quer saber, o MEI dá direito à aposentadoria? Dá direito. Dá direito à aposentadoria, dá direito a auxílio, doença, dá direito a salário maternidade. Então, a Isabela, né? A Isabela seria muito importante que ela realmente regularizasse a situação dela, criasse o MEI,
O valor a pagar vai ser de acordo com o tipo de atividade, seria R$ 45, R$ 49,50. É um valor muito baixo, próximo aí de 5%. Esse valor, uma parte vai para o INSS? Como que é isso? Você paga só essa parte, só esse 45, dependendo da atividade, R$ 49,50. Você vai pagar só isso. Você não vai pagar nem imposto federal, que seria imposto, COPIS, COFINS, o próprio Simples Nacional, quer dizer, você está pagando só essa taxa. Então, ela é muito vantajosa. Além da pessoa estar em dia com a receita, estar em dia com as suas atividades, ela ainda tem o direito do INSS. As pessoas, às vezes, constituem o MEI e não têm uma ideia do quanto é importante recolher aquele valor, né? E recolher em dia, né? Para que você continue tendo direito aos auxílios doença, salário maternidade, né? Isso tudo é importante. Você acabou de responder agora há pouco, mas talvez a pessoa não pegou, né? Dentista pode estar no MEI? Não pode. Nem dentista, nem engenheiro, né? Nenhuma atividade representante comercial. Essas atividades, né, que são regulamentadas não podem fazer opção pelo MEI. Tá. Aqui é a Marilza do Nações. A empresa em que trabalho está querendo fazer meu acerto para que eu possa ter um MEI e aí lhe fornecer nota fiscal. É possível? Não. Se ela tiver uma atividade dentro da empresa que ela esteja subordinada ao empregador, cumprindo horário, ela não poderia constituir o MEI, que seria uma fraude, né, em cima do processo. Inclusive, ela não deixa de ter direito, não, sabe? Ela continua tendo os direitos. Então, é importante ela orientar, inclusive, o empregador dela, que se ela constituir o MEI, ela vai continuar tendo o mesmo direito, porque ela vai estar subordinada, né, ao dono. Agora, se ela não cumprir horário, se ela não estiver subordinada, aí sim, tudo bem, mas desde que ela esteja nessa situação. Bom, o MEI, você já falou que ele ajuda na aposentadoria, mas a Márcia do Alvorada pergunta, e seguro-desemprego, ele dá? Não, não dá. É muito comum as pessoas me perguntarem, eu vou criar um MEI, aí eu vou ter direito a seguro-desemprego? Não tem direito a seguro-desemprego. Você é empregador, você passou a ser patrão, né, o dono da empresa. Era fácil demais. Era fácil, fazer né? um MEI só para ganhar o seguro depois. Não pode. Realmente, se ela criar um MEI, ela vai ter direito apenas aos benefícios que o dono da empresa tem, que seria auxílio doença, salário maternidade e aposentadoria por idade, nem é por tempo de contribuição. É importante explicar isso também, né, que as pessoas às vezes confundem. Né? O MEI, às vezes a pessoa recolheu a vida inteira como empregado e de repente monta o MEI e acha que vai ter o benefício. Ele vai ter que complementar aqueles 20% para chegar nos 20% para ter direito à aposentadoria por contribuição, tá? E não por idade. Bom, mais uma pergunta chegando aqui também. A Paula já está no MEI, mas ela quer registrar um funcionário. E agora? Como é que é? Olha, Paula... Porque você falou agora, ele virou empregador, empresário, né? Exatamente. No portal do empreendedor até fala que você não precisa de um contador. Mas eu acho difícil, porque as pessoas não têm tanta ideia de como funciona todo o processo trabalhista, os direitos, né, como preencher uma GFIP. Então, o ideal seria que ela procurasse um contador, né, e para poder fazer todos esses registros, os cálculos, tudo direitinho para ela. Chegou uma pergunta aqui também. Sou servidor público, posso fazer MEI? Bom, você tem que ver se a sua atividade como servidor público, se o seu, né, a sua, quando você entrou como servidor, se você tem alguma restrição de ter empresa. Normalmente tem, porque envolve atividade. Então é importante observar isso, Fernanda, porque às vezes pode, na sua atividade como servidor, lá na hora de ser contratada, ficou claro que você não poderia ter outra atividade, porque senão pode ter benefício, sabe? Às vezes a pessoa tem uma atividade como servidor e poderia beneficiar a atividade fora, então ele não pode, não. Normalmente não pode. Eu sei, está na lei, né, do direito administrativo, tem realmente algumas funções de serviço público que não permitem dois empregos. Exatamente, eu estou realmente lembrando dessa parte aí que eu acho importante ela observar, né? Tá certo. Agora, se não tiver essa restrição, você pode normalmente estar no meio. Exatamente, né? pode. Antônio do José Fonseca, trabalho com serralheria e quero registrar na minha casa, pode fazer isso? Olha, é importante observar no município se a rua que você mora é permitida esse tipo de atividade. Porque normalmente atividades poluidoras, que têm barulho, elas têm umas ruas específicas para poder funcionar. Não é qualquer rua que você vai poder funcionar. Então, o primeiro passo é verificar junto à prefeitura se a sua atividade é permitida, porque você vai conseguir um alvará provisório e logo em seguida ele vai ser cassado. Por quê? Porque a sua atividade, dependendo do endereço que você estiver, não vai ser permitido ter naquele local. O zoneamento da cidade ele determina, né, que tipo de comércio, em quais áreas pode ser montado, exatamente, que tipo de empresa, em quais áreas pode ser montado. A própria Paraná mesmo, né, é uma atividade comercial, mas a rua do lado da Paraná, não sei, já não é. Já não é. Então, às vezes a pessoa
está com ideia de até mexer com um tipo de atividade que naquela região, naquela rua especificamente não é permitido. Ô Silvio, um detalhe que eu acho importante é porque na hora que você vai preencher no portal do microempreendedor, tem outro, as pessoas, no Brasil é difícil essas coisas, a pessoa lá no portal do empreendedor é .gov, né? E às vezes tem lá .com, com final, não é esse que você vai acessar, é sempre o .gov.br. Porque as pessoas, às vezes, você faz o cadastro, já aconteceu de gente me ligar e falar assim, Breno, eu fiz o cadastro do microempreendedor e eu não tenho nada. É porque ele não preencheu no .gov. Ele tem que preencher realmente final.gov. Microempreendedor, portal do empreendedor.gov.br. Não tem .com, não. Tomar cuidado, inclusive, até para não fornecer seus dados em sites que não são de confiança. Exatamente. Eu acho que até no final do imposto de renda rolou um e-mail aí para muita gente falando que ele estava obrigado a declarar. Até o próprio microempreendedor nem está obrigado a declarar, não está obrigado a informar RAIS se ele não tiver empregado, que são obrigações da microempresa, entendeu? Você está perguntando, para ter direito à aposentadoria é necessário pelo menos 15 anos de INSS, é isso mesmo? 15 anos de carência, né? Carência não é contribuição. As pessoas às vezes confundem carência com contribuição. Carência é aquele período que você paga regularmente, todo mês você paga. Esses são períodos de carência. De contribuição, que às vezes a pessoa recolhe para trás, ele tem período contributivo, mas não de carência. E carência é importante você ter pelo menos 15 anos pago regularmente, todo mês, para que você tenha direito ao benefício. Breno, o escritório seu de contabilidade fica aqui no Costa Rangel. Sala 1617, o telefone é 3212-0146. Orienta sobre o MEI, inclusive, pessoal que está precisando. Exatamente. Como você diz, muita gente acha que não precisa do contador, mas ele pode fazer uma grande diferença. O contador é muito importante dentro de uma empresa. É ele que dita, né, o que a empresa deve fazer, o que é permitido, o que não é. Né, como deve fazer, como deve ser feita. Tira serviço das costas do empresário também, né? Você tem que ficar preocupado com essa parte contábil, é complicado, né? E o mais difícil é que as pessoas... tem que ter a cabeça livre para ser criativo, para criar, para bolar, né? E a função do contador é separar exatamente isso, a parte pessoa física do empresário e a parte jurídica, né? Que é o que mais acontece. As pessoas misturam, né? E como conta pessoal com conta da empresa e aquilo ali dá uma dor de cabeça depois. É mais ou menos aquela relação que você tinha, né? Quando você tinha seus pais que pagavam as contas da casa e você era filho que recebia uma parte, talvez uma mesada, para poder sobreviver ali com suas coisinhas e tal. Aí, de repente, o filho tem direito à receita da casa. Então, é mais ou menos assim que acontece com o empresário quando ele começa a utilizar o dinheiro da empresa. A empresa tem obrigações como conta de água, conta de luz, né, fornecedores, e se o empresário vai lá e tira aquele dinheiro, no final do mês ele vai ter dificuldade. Mas, muito obrigado, Silvio, pela oportunidade. 3212-0146. Tá ok, grande abraço para você, tudo de bom. Boa semana, né? Semana Obrigado. Começando.